Pessoal, bom dia. É, eu vim aqui falar hoje um pouquinho dessa decisão aí do STJ aqui em Londrina, que tem causado bastante polêmica aí a respeito da CMTU. CMTU pode ou não pode multar? Pode ou não pode fiscalizar? Tem muita gente me perguntando, tem clientes aí já me procurando, porque a maioria do pessoal aqui de Londrina já ouviu falar sobre isso, né? No último dia 23 aí o STJ deu uma decisão num processo é, que aparentemente muita gente tem confundido aí, dito que o STJ ali naquela decisão proibiu a CMTU de multar, proibiu a CMTU de fiscalizar. Bom, vamos lá. Primeiro dizer que não foi bem assim, tá? Não foi bem assim, não é isso que está ali naquela decisão de verdade. Tá? Esse é o primeiro ponto que todo mundo tem que entender, assim, que realmente não aconteceu. Bom, mas para a gente chegar até aí, a gente precisa entender um pouquinho, de forma bem simples mesmo, como funciona o processo, né? O processo civil. O processo civil, basicamente, tá? Vou falar de uma forma bem simples para todo mundo entender. Não estou falando aqui para advogados, para bacharéis em direito, para ninguém da área do direito. Estou falando para todo mundo, cidadão comum que está aí na rua no dia a dia, que de repente não tem muito conhecimento da legislação. Eu vou falar de uma forma bem simples e bem rasa, tá? Não vou me aprofundar nada. Então o processo civil é assim: você tem um problema e você se sente injustiçado por algum motivo, é, e você o que faz? Vai ao judiciário, você vai à justiça. Para isso você contrata um advogado, o advogado ele vai entrar aqui em Londrina, na comarca da sua residência, no primeiro grau de jurisdição, ele vai entrar com uma petição inicial. O que é a petição inicial? É o pedido, né? Basicamente é o pedido inicial. O que é o pedido? O pedido ele é composto por os fatos, né? O advogado ele narra os fatos para o juiz, então ele vem e diz: olha, excelência, aconteceu isso, 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 isso. E depois ele diz: olha, acontecendo isso, isso e isso, tem o direito. Então ele fala dos fatos, depois ele vem e fala do direito, né? Olha, tem o direito protege essa pessoa, né? Por causa disso, disso, disso e disso. E no final tem os pedidos. Então o pedido inicial ele é dividido em três partes basicamente, né? É a narrativa dos fatos. O advogado ele narra os fatos para o juiz, né? Ele, por escrito ali o que aconteceu. Ele vem e mostra o direito, onde que o direito está protegendo aquela pessoa. E no final ele faz o pedido: olha, por causa disso, então, essa pessoa ela quer que o judiciário condene aquela outra parte lá a fazer tal coisa, a pagar tal valor, né? É, é assim que funciona. Aí o juiz, quando ele recebe essa petição inicial, esse pedido inicial, ele não pode decidir, não pode fazer nada ali só com base no pedido. A única coisa que ele vai fazer, tá? Isso em forma bem rasa e teórica mesmo, assim, bem simples para que se entenda, ele vai fazer o seguinte: ele vai determinar que a outra parte, né, que o réu lá, que está sendo acusado de ter violado o direito daquele autor, né, do primeiro que entrou com o pedido lá, ele vai determinar que aquele réu ele venha ao processo e apresente a sua defesa, porque todo mundo tem direito a se defender, né? Não seria só chegar lá e dizer: olha, juiz, eu tenho direito, que o juiz vai dar, né? Ele precisa ouvir a outra parte lá para ver o que a outra parte tem para dizer. Bom, aí ele determina que seja aquela pessoa citada, né, para que ela se defenda. Aquela outra pessoa, ela é citada, né? Aquela outra pessoa, aquela empresa, ela é citada e ela vai pegar um advogado também e vai fazer a defesa dela, vai apresentar a contestação, que é a defesa. Na defesa dela vai apresentar: olha, para o juiz: olha, seu juiz, não foi bem assim. Ele vai contar lá, né, a versão dele dos fatos: não foi bem assim que aconteceu e tal e tal. E depois ele vai dizer: olha, e tem o direito ainda que me protege nesse ponto. E no final ele pede: olha, que seja julgada essa ação aí improcedente. Ele não quer que o autor ganhe, né? Que você que entrou lá pedindo contra ele ganhe aquilo que pediu. Então ele vai dizer: olha, eu quero que seja improcedente. Depois disso, o juiz ele vai analisar as provas, né, que foram juntadas ali, tanto no pedido inicial quanto na contestação, ali na defesa, né?
ele vai analisar as provas que foram juntadas e, se houver necessidade, ele vai vai designar uma audiência, né, para ouvir testemunhas. Depois ele pode, depende do caso, pedir perícia, né, e determinar a perícia, não pedir, né, determinar a perícia. E depois dessas provas todas produzidas, ele vai julgar o caso. Ele vai olhar as provas todas que foram produzidas, aquilo que foi alegado, e vai julgar. Aí ele vem e diz assim para o autor, que é aquele que entrou lá com o pedido inicial, né? Ele vai e diz assim, olha, realmente o autor tem razão, então eu condeno o réu, que é aquele que fez a defesa, a tal coisa. Ou pagar, ou entregar, ou fazer, ou não fazer. Condenação pode ser, tem vários tipos de condenação, vários tipos de sentença. Enfim, o juiz dá aquela sentença. Essa parte que perdeu, que é o réu, nesse caso que a gente está dando um exemplo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter, se ele achar que aquela decisão está errada, que ele foi injustiçado, ele vai poder ir ao seu recurso de apelação, que é mandar toda aquela matéria, todo aquele processo, ele vai pedir para ser remetido para o Tribunal de Justiça em Curitiba. Né? Ele vai fazer uma apelação, que é uma nova peça, mais um recurso, e onde ele vai dizer para os desembargadores do Tribunal de Justiça no Paraná o que aconteceu e por que aquela decisão está errada. Olha, essa decisão está errada porque não analisou isso, não analisou aquilo. E ele vai remeter, ele vai pedir, né, para que seja remetido esse processo ao Tribunal de Justiça em Curitiba, para que lá os desembargadores, no segundo grau de jurisdição, nós estávamos no primeiro, agora ele vai pedir para que vá para o segundo grau de jurisdição, que é a segunda instância, né, como muita gente fala, né, ele vai pedir para que lá seja reanalisado. E lá eles vão reanalisar todas as provas, todos os fatos, tudo aquilo que foi alegado durante o processo. Os desembargadores eles vão reanalisar tudo aquilo. É como se fosse o trabalho que o juiz fez aqui, agora será feito por desembargadores lá. Como lá não é uma decisão monocrática, não é só uma pessoa que vai decidir, existe uma Câmara onde alguns desembargadores se reúnem e eles vão decidir sobre aquele caso. Eles analisam todas as provas, todos os fatos, reanalisam tudo. Só que ao invés de ser um, são mais de um. E aí eles chegam num acordo, que chama acórdão, né? A gente chama acórdão, mas eles chegam, vamos dizer assim, num acordo em que aquela sentença, por um exemplo, ela realmente ela é válida. Ela não teve erro, ela não teve problema nenhum ali, que o juiz não deixou de analisar nada, então ela é válida. Então ele confirma aquela sentença. Ele confirmando aquela sentença, aqui acaba o direito, teoricamente, tanto do réu, no caso aqui, que perdeu, né? Acaba o direito dele de rediscutir as matérias ali de fato e as provas, né, que foram juntadas naquele processo. Até aqui se discutiu todas as provas, analisou, reanalisou. Agora, a partir daqui, ele tem recurso ainda. Só que esse recurso não pode mais analisar provas, não pode mais analisar fatos. Esse recurso ele vai analisar outros aspectos. Então, daqui para frente ele teria dois recursos. Quer dizer, tem muito mais, tá? Mas é só para a gente entender. Ele teria mais dois órgãos que ele poderia recorrer. Ele poderia recorrer ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e poderia recorrer ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Pode recorrer aos dois também. Por quê? Vou explicar rapidinho para a gente entender. O STJ ele vai analisar os aspectos, de novo, de forma bem simples. Tá? Ele vai analisar se aquele acórdão, vocês lembram que eu falei que primeiro teve a sentença, depois teve um acórdão, que os dois analisaram tudo, né? E aí o STJ ele pode analisar se aquele acórdão está respeitando a legislação ordinária, a legislação infraconstitucional, a legislação abaixo da Constituição. Então, o STJ ele vai analisar se realmente aquela
decisão respeitou a lei. Ele não vai analisar as provas daquele processo, ele não pode analisar, não é esse. Ele não vai analisar as provas, ele não vai analisar os fatos ali, ele vai analisar se aquela decisão respeitou a legislação. Tá? É só isso que ele faz. Então, o STJ, por exemplo, ele vai analisar se o indivíduo que entrou com aquela ação contra a CMTU, ele entrou com aquela ação, e se no acórdão que confirmou, né, aquela decisão de que a CMTU não poderia multar, se aquele acórdão está respeitando a legislação abaixo da Constituição. Por outro lado, também tem o STF que pode analisar, que vai analisar, se aquela decisão respeitou a Constituição, ou se houve algum desrespeito à Constituição. Ele não vai analisar novamente a questão de provas e questão de fatos, ele vai analisar a questão constitucional, se respeitou a Constituição. Tá. Então o que acontece? Daqui para frente, do Tribunal de Justiça de Curitiba para frente, como eu disse, o STJ não conhece, ele não recebe recursos para analisar as provas e os fatos novamente. Ele vai analisar só os aspectos formais, se houve respeito à legislação ou não. Né? Ele não recebe. Apesar de você ter o direito de interpor esse recurso, de tentar que esse recurso vá lá para eles analisarem, quando chega lá para o ministro analisar, ele vai olhar, olha, aqui você não está pedindo para analisar os aspectos formais só da decisão. Você está querendo que a gente reveja os fatos e as provas, e isso o STJ não faz. Então, quando ele manda esse recurso para lá, quando ele interpõe esse recurso e esse recurso vai para lá, o STJ vai analisar se dá para ele ver. Primeira coisa que ele faz é: será que eu consigo admitir esse recurso? Será que o STJ pode analisar esse recurso? Tá. É aqui, nesse ponto, que a gente chega na decisão aqui que está causando essa polêmica em Londrina. O Tribunal de Justiça em Curitiba disse que realmente a CMTU não pode multar. Não pode multar, não pode fiscalizar. Tá? A CMTU não gostou dessa decisão. Ela foi até o STJ, ela interpôs um recurso especial e foi até o STJ para pedir para que se reforme essa decisão, porque ela entende que ela pode dar a multa e fiscalizar. O STJ, quando chegou lá, quando esse recurso chega lá no STJ, ele vem com a decisão do Tribunal de Justiça. Então o Tribunal de Justiça disse, olha, a CMTU não pode mesmo. Tá? E aí, esse ministro lá do STJ que vai analisar se esse recurso pode ou não pode ser processado perante o STJ, se ele respeita os requisitos formais do recurso especial, ele vai analisar essa situação se o STJ pode ou não pode. Primeiro, isso é o primeiro passo. Se ele disser, olha, não pode sim, porque aqui não precisa o STJ se debruçar sobre fatos e provas novamente, só sobre a questão formal, ele vai admitir esse recurso vai realmente subir ao STJ, o STJ vai julgar por ministros que vão fazer um acordo. Por outro lado, ele pode não aceitar, não admitir esse recurso. Né? E ao não admitir esse recurso, ele tem que analisar inicialmente a decisão. Né? Então ele vai escrever tudo que tem na decisão e aí ele vai dizer se recebe ou não recebe. Nesse caso de Londrina, o ministro ele não analisou o recurso. Ele não analisou o mérito do recurso da CMTU. Ele não foi lá e falou, não, eu admito esse recurso e vamos analisar para ver se realmente a CMTU tem ou não tem direito. Ele simplesmente disse que não, o STJ não pode, como eu disse lá agora há pouco aqui, o STJ ele vai ver se pode ou não pode analisar os recursos. Ele simplesmente disse que não pode, que esse recurso da CMTU ele não poderia analisar, né, o STJ não poderia analisar por questões formais. E quando ele disse isso, o que ele fez? Ele simplesmente copiou, né, ele copiou a decisão
aqui do Tribunal de Justiça, não porque ele copiou, porque ele não sabe o que está escrevendo, não é isso. Ele simplesmente copiou, ele colocou lá na peça dele o que estava sendo impugnado pela CMTU. Ele mostrou, ó, a decisão que está sendo impugnada é a seguinte. Ele disse aqui assim, ó, até para a gente entender bem corretamente o que ele quis dizer. Ó, ele disse o seguinte: trata-se de agravo apresentado pela CMTU. Tá? O que é o agravo? O agravo é porque a CMTU já não tinha sido admitido esse recurso dele e ele queria que fosse admitido. Então ele agravou para ser admitido, para que esse recurso realmente fosse analisado. Aí ele diz: trata-se de agravo apresentado pela CMTU contra a decisão que não admitiu o seu recurso especial. Que objetivava reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, assim emendado. Ou seja, ele explica, ó, é um agravo que o CMTU entrou pedindo para admitir o recurso dela. E esse agravo, ele quer que seja admitido o recurso dela para analisar essa decisão. Aí ele copia a decisão e diz assim emendado, ou seja, ele está mostrando qual decisão que a CMTU quer reformar. Aí ele vem e diz e copia: direito administrativo, poder de polícia, imposição de penalidade pela CMTU, pessoa jurídica de direito privado, a qual é indelegável a competência para a prática de atos dessa natureza, ilegalidade da imposição de multas, ausência, todavia, de dano moral. Aí ele diz aqui, entre outras coisas, ó, ante a impossibilidade. Veja, não é ele que diz, ele está copiando aquela decisão aqui do Tribunal de Justiça que a CMTU quer reformar. Então ele diz, ó, ante a impossibilidade de delegação dos atos de sancionamento, poder de polícia, autos de infração lavrados pela CMTU, são nulos, devendo-se devolver os valores das multas efetivamente pagas. Aqui é que o pessoal está nesse burburinho. Pode ou não pode? Eu quero meu dinheiro de volta, eu vou anular. Mas isso daqui não é uma decisão do STJ. O STJ, aqui, o ministro, ele copiou a decisão do Tribunal de Justiça só para dizer que era essa decisão que a CMTU queria reformar. Tá? Então o STJ não entrou nesse mérito, o STJ simplesmente não admitiu o recurso. Tá? Aí, o que acontece? Então o STJ não está dizendo que não pode a CMTU multar, que não pode a CMTU fiscalizar. O STJ não disse isso. O STJ copiou essa decisão aqui do Tribunal de Justiça na decisão dele, do recurso, para dizer, olha, é essa decisão aqui do Tribunal de Justiça que a CMTU quer reformar. Mas nós não vamos reformar, nós não vamos sequer analisar essa decisão, porque o recurso não cumpriu os aspectos formais. Então o STJ não analisou, não deu essa decisão. Essa decisão não é do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Aqui, simplesmente, nessa decisão, o ministro nega que o recurso continue, por aspectos formais. Se a gente fosse falar aqui, ia demorar muito tempo. Tá? Então, são aspectos formais, mas ele não entrou no mérito, se pode ou não pode. Tá? Esse é um fato. Tá. Aí o pessoal diz, mas tem bastante decisões aí da Justiça dizendo que a CMTU não pode e tal. Sim, tem. Você pode entrar aí com a ação, você pode procurar seu advogado, vai lá, entra com a ação. Você pode ganhar aqui, ganhar no Tribunal de Justiça, né? O fato é o seguinte, é que desde 2016, já existe uma decisão no STF, tá? O STF, o que acontece? Ele vai analisar, isso já foi admitido, se as companhias de trânsito, as empresas de trânsito, que têm participação de capital privado, de dinheiro de empresários mesclado com o poder público, se essas empresas, pelo Brasil todo, podem ou não podem multar. O STF, desde 2016, na verdade agora em 2018, o STF, no recurso extraordinário 633782 do Estado de Minas Gerais,
Esse recurso extraordinário, ele está lá no STF para decidir exatamente isso. Exatamente se essas empresas podem ou não podem multar. E o STF conferiu, ele reconheceu nesse recurso que esse recurso tem repercussão geral. O que é isso? Ele é um recurso que, quando decidido, ele vai repercutir no país inteiro. A decisão dele vai valer para o país inteiro. Então, antes dessa decisão do STF, teoricamente não tem nada julgado. O STF nesse recurso especial reconheceu a repercussão geral, só que ele não determinou que os outros processos fossem suspensos pelo país afora. Ele simplesmente reconheceu a repercussão geral, mas os outros processos continuam andando. Tanto é que esse foi lá ao STJ. A própria CMTU está com vários outros processos no STF aguardando essa decisão. Ou seja, essa decisão aqui de Londrina, agora, recente, que o STJ disse para esse cidadão aqui de Londrina que o recurso da CMTU não ia ser admitido e que ia valer aquela decisão do Tribunal de Justiça que foi favorável para ele, esse cidadão ele também não tem como ainda cobrar a devolução dessas multas perante a CMTU. Por quê? Porque existe ainda, o recurso não acabou. A CMTU está no STF aguardando a decisão do STF. E lá, como aqui no Paraná, lá tem esse recurso extraordinário, que é um recurso que analisa se as decisões respeitaram e observaram a Constituição. Lá eles vão analisar a Constituição. No STJ, como eu disse antes, analisa-se a legislação abaixo da Constituição. Então lá os ministros vão decidir se essas empresas podem ou não podem multar, podem ou não podem fiscalizar. Essas empresas não é só a CMTU, tem várias outras pelo país afora, da mesma forma, constituídas da mesma maneira como sociedade de economia mista, onde tem capital público e capital privado. E lá o STF vai decidir se essas empresas podem ou não podem multar. Mas o mais importante é que quando o STF decidir, não vai valer só para um caso. Porque o STF ele pode decidir caso a caso, como decide na maioria das vezes, caso a caso, mas ele também pode decidir em recurso que tenha repercussão geral, que vai valer então para todo o território nacional. E aí, esse recurso lá do estado de Minas Gerais, o recurso extraordinário 633-782, ele tem repercussão geral, ele versa sobre o mesmo tema, é uma empresa similar à CMTU, lá de Minas Gerais, e assim como outras também estão tentando lá em outros recursos, o que acontece? Esse recurso extraordinário 633-782, ele tem repercussão geral e o ministro, se não me engano, o Luiz Fux. O Luiz Fux ele é relator e ele reconheceu então a repercussão geral, e esse recurso extraordinário 633-782, ele está, inclusive ele já foi determinado a sua inclusão em pauta para o plenário. O plenário vai julgar. O pleno do STF, os 11 ministros do STF vão julgar se essas empresas podem ou não podem multar, podem ou não podem fiscalizar. Entendeu? É assim que funciona. Quando o STF julgar isso daí, vai valer para todo mundo. Por quê? Porque tem repercussão geral. Ele vai dizer se pode ou não pode. Quando ele disser se pode ou não pode, se o STF julgar, por exemplo, esse ano, for ao plenário esse recurso extraordinário, o STF disser, olha, não pode, não, as empresas a sociedade de economia mista não podem multar, não podem fiscalizar, daí acabou. Não tem mais para onde recorrer. Entendeu? Nem a CMTU vai recorrer, nenhuma outra empresa, qualquer que seja do Brasil, vai poder recorrer, porque acabou ali a decisão final. Vai valer para todo mundo, porque tem a chamada repercussão geral. Vai valer para todo mundo. É uma decisão
que vale para o país inteiro, para todas as empresas similares. É assim que funciona, entendeu? Mas isso ainda não aconteceu. Então essa decisão do STJ de dia 23 de março, ela não é uma decisão de mérito, ela não entra na questão se pode ou não pode. Por mais que alguém tenha dito isso, mas não é isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu. O STJ não disse que a CMTU não pode multar. O STJ disse que o recurso da CMTU não ia ser analisado. Foi isso que ele disse. E para dizer isso, ele teve que juntar ali a cópia da decisão aqui do Tribunal de Justiça que a CMTU estava tentando reformar. Tá? Então, gente, é o seguinte, não é o caso de achar que pronto, acabou, todo mundo vai ganhar, todo mundo é só entrar e pedir para pegar o seu dinheiro de volta. Não é assim que funciona. Você tem boas chances, existe um precedente, existe várias jurisprudências pelo país afora, inclusive o Tribunal de Justiça do Paraná, que diz que realmente a CMTU ou outras empresas de sociedade de economia mista não podem multar, não podem fiscalizar. Existe uma boa chance de você ter êxito ao tentar anular essas multas, mas não tem nada certo. Existe também a chance de você perder, porque existem outras decisões que não concordam com essa decisão. Existem outras decisões judiciais que outros juízes que decidem pelo contrário, que sim, a CMTU e outras empresas podem multar. Então, não tem uma garantia, essa decisão aí do STJ do dia 23 de março, ela não é uma garantia, ela não te dá nenhuma segurança de que você vai ganhar com certeza absoluta. Não te dá. Porque ela não é uma decisão que entrou no mérito e disse, olha, a CMTU não pode multar. Não, ela não entrou, ela não analisou esse mérito. Então, por mais que eu quisesse dizer aqui para vocês, olha, vamos entrar com as ações, vamos restituir o que foi pago, vamos anular as multas, mas não é isso que aconteceu. Você pode continuar tentando? Pode, claro que pode. Mas não existe uma garantia. Essa decisão não é garantia disso. Tá? O vídeo é longo, mas eu precisava explicar um pouquinho desses aspectos antes para chegar nesse final e dizer para vocês que essa decisão do STJ não analisou se a CMTU pode ou não pode. Ela não disse nem que pode nem que não pode. Ela não disse nada disso. Ela só disse que não ia analisar o recurso da CMTU. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e até a próxima.